queridos irmãos, a paz do Senhor. Nessa manhã eu quero agradecer a Deus pelo dia tão maravilhoso, tão bonito, tão lindo. Eu quero reforçar o nosso pedido de oração. Nós estamos em uma torre de oração na igreja a qual eu sou o pastor Paulo Sérgio, da Igreja Assembleia de Deus ADEG, da 308 de Samambaia. Nós vamos agora interceder por aqueles que estão sofrendo, pelos países afora, as nações que clamam por socorro. E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Oremos, querido Mestre, querido Pai. Nessa manhã eu quero pedir a Tua bênção sobre as vidas que sofrem. É um apelo que fazemos, Senhor, é um ato de humanidade quando pensamos nas outras vidas, nas pessoas que sofrem, aqueles que estão perdendo seus entes queridos, aqueles que estão, Senhor, se colocando como escudo para resguardar a saúde de alguns. Eu quero te pedir pelos médicos, pelos profissionais de saúde, eu quero te pedir, Senhor, até por aqueles que fazem a limpeza que muitas vezes nós não observamos, Pai. Mas são pessoas importantes. Quando chegamos a um leito de hospital, ali está, Senhor, um forro que fora lavado, uma cama que for arrumada, Senhor, um chão que foi limpo. Senhor, isso depende de limpeza, depende de segurança quando entramos num lugar seguro. Senhor, são uma gama de profissionais que estão envolvidos para o nosso bem-estar. Eu quero te pedir, Senhor, usa a vida dos médicos cientistas para nos dar, Senhor, nesse momento difícil que o mundo está passando, Pai, nos dar uma solução, que eu sei que a sabedoria vem do céu, vem do Senhor. Ilumina a mente dos homens, ilumina, Senhor, aqueles que estão como escudo à frente dessa batalha. Usa, Senhor, bombeiros, usa auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos. Usa também, Senhor, os policiais que estão resguardando que essas medidas que estão sendo lançadas se façam valer. Eu te peço, Senhor, usa as autoridades e principalmente, Senhor, orienta os ministros, pastores, Senhor, que estão à frente do teu rebanho. Usa eles Pai, com sabedoria para lidar com este momento difícil. Eu te agradeço, Senhor, te peço que receba, Pai, desde a madrugada, Senhor, as orações que fizemos, aqueles que oraram, Pai, aqueles que clamaram, eu te peço, desce a tua bênção sobre o lar de cada um, em nome de Jesus. Amém. Queridos, hoje é um domingo especial, hoje dia 22 de março de 2020. Nós estamos com a lição da revista dominical A Betel, que estaremos agora, depois do louvor, ministrando. A lição é a de número 12. Quem tem a sua revista em casa pode acompanhar. Nós faremos uma síntese e traremos esse conhecimento, esse ensinamento, ou compartilharemos das coisas que Deus vai colocar ou tem colocado em nossos corações. Vamos ouvir um louvor agora. Como estamos falando de relacionamentos do cristão com Deus e a família, então nós vamos ouvir um louvor com toda a minha casa. Já justificando, a esposa do meu filho Danilo está trabalhando. Peço que você ore por ela também, pois ela trabalha em hospital. Quero convidar aqui os meus filhos e a minha esposa. Vamos louvar ao Senhor. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção.
tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, fez um milagre em mim. Glória a Deus. Deus abençoe a família amada. Amém. Eu quero que você abra a sua lição, se você tem, na página. Bom, a minha é 80, como é de professor, então a sua não vai ser. Mas a lição de número 12, a lição que vai dizer sobre as bênçãos de Deus para a família. Nós sabemos que os planos de Deus, ele passa pela família. Os planos do Senhor, eles são perfeitos e a obra dele é provada. Eu quero convidar você a abrir a sua mente e o seu coração para o que estaremos ministrando nesta hora. Quero convidar quem está à retaguarda para manter uma Bíblia aberta, pois no momento que pedir para procurar um versículo, vai me adiantar em tempo. Então, pelo menos 2 estarão lendo a palavra. Amados, a lição da Escola Bíblica Dominical de número 12, ela é a lição da revista Betel. Nós estaremos agora lendo o que a lição vai nos trazer. O texto áureo diz: e eles disseram, crê no Senhor Jesus, crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Atos 16, versículo 31. A verdade aplicada. Deus planejou, instituiu, abençoou e instruiu a família, além de usá-la em seu plano redentor à humanidade. O texto de referência está em Gênesis, no capítulo de número 12. É fácil de achar. Mantenha a Bíblia aberta e vamos acompanhar essa lição abençoada. Em Gênesis diz o seguinte: ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai
para a terra que te mostrarei. Versículo 2: e far-te-ei uma grande nação, e abençoarei os que e abençoarei grandemente o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as nações da terra. Também um texto de referência em Atos, no capítulo de número 3. Vós sois os filhos dos profetas e do concerto que Deus fez com os nossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. A família e a bênção divina. É muito oportuno dizer que o Senhor, Ele desejou, Ele planejou a família. Quando Ele criou o homem, Ele percebeu que o homem estava só. E Ele disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira, uma ajudadora, que esteja ao lado dele. Começa aí o plano do Senhor para a família. Mas o nosso texto, ele disse sobre Abraão. Abraão já era um homem de uma terra chamada Ur, e o Senhor planeja fazer de Abraão uma nação. Mas você veja que Abraão sai com a sua esposa Sara, com o seu sobrinho Ló, porém Sara era estéril. Nós conhecemos a história aonde diz que Sara, já avançada a idade, e Abraão não tinham filhos, e Deus lhe faz uma promessa de ser uma grande nação. Veja bem que nem sempre as coisas estão ajustadas no nosso projeto. O projeto de Deus é perfeito, a sua obra é provada, os seus planos não podem ser frustrados. Quando Deus fala a uma família, quando Deus fala a alguém: eu estou te abençoando, nós devemos empenhar a nossa fé plenamente e totalmente no Senhor, porque não é na força do nosso braço e nem no nosso poder, é na graça, é na virtude, é na unção, é no poder de Deus, porque a palavra dele não volta vazia sem antes cumprir o seu propósito. Então Abraão foi um homem que, já avançado de idade, ele teve que confiar na promessa do Senhor. E a promessa de Deus é que ele seria amplamente abençoado a ponto de se tornar uma nação. Amém. Olha como diz: a família é abençoada, a família e a bênção divina. Desde o princípio, o Senhor Deus revelou o seu propósito para a família e ungiu para abençoá-la. E mesmo após o pecado, o Criador não desistiu de continuar usando a família para levar adiante o seu plano redentor. A família é uma agência divina. É muito importante atentarmos para o fato de que após o pecado, Deus não desistiu do seu plano, mas continuou abençoando e usando a família. Ela é uma agência divina na terra. No dilúvio, Deus preservou a família. Isso consta em Gênesis 7, versículo 1, onde o Senhor resguardou a família de Noé. E ali Noé passou a entrar naquela arca e Deus trouxe um grande livramento. O que seria um livramento hoje para nós que vivemos essa circunstância com o Covid-19? O que seria Deus nos livrar do coronavírus? Seria como livrar do Egito de Faraó, seria como livrar da cova dos leões, seria como livrar da fornalha de fogo ardente, seria como livrar de tantos males nas arenas de Roma, seria como livrar de tantos algozes que o povo de Deus passou. Mas Deus planejava fazer do povo dele uma nação, um povo que foi escravo, um povo que foi cativo. E qual é hoje a dificuldade ou o levante contra a tua família? Às vezes, nós já não estamos sendo perseguidos numa arena, mas muitas vezes os ataques
ocultos de Satanás, os ardis do inimigo contra a família, ele está estabelecido. Hoje, a Bíblia mostra que no final dos tempos seria pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, reino contra reino. E nós percebemos que o nosso reino está sendo atacado. O reino dos homens está abalado. As estruturas do poder estão abaladas. A forma de conquista financeira foi abalada. A saúde, o conhecimento, a garantia do homem no seu poder próprio, no seu poderio, está abalada. A segurança, ela se esvaiu. Há uma incerteza, porque um outro reino tão minúsculo, um reino microscópico, está atingindo o homem. São vírus, bactérias, que hoje nós não podemos ir e vir com liberdade, porque alguma coisa se levantou. E o que é que se levanta contra a tua casa? Que você não está vendo a olho nu, que você não está vendo claramente. Muitas vezes o inimigo entra com estratégias e ardis contra a nossa família. Por que nós colocamos hoje esse tema? Por que será que Deus, que planeja e projeta todas as coisas, colocou esse tema? Hoje nós podemos ver que as famílias, elas não têm esse aconchego que nós estamos tendo esses dias. São tantas correrias, no afã de conquistar, de receber, de comprar ou de ter. Muitas vezes nós esquecemos da raiz de tudo. O que sustenta uma árvore é a raiz. O que sustenta uma sociedade são as famílias que estão sendo atacadas. E pastores no mundo afora, pastores no Brasil afora, têm usado o púlpito para combater tantos ataques às famílias. Porém, hoje, isso é como se tivesse ficado em desuso, pois estão indo de encontro contra a palavra do Senhor, que nos ensina a viver harmoniosamente em família. Os conselhos são muitos. Veja vocês que uma pessoa senta em uma mesa para comer num restaurante e ali tem uma família de 3, 4 pessoas e é cada um, ninguém fala com ninguém, no seu celular estão e permanecem assim até que a comida chega. Comem como animais, mesmo sendo tão educados, mesmo sendo tão tecnológicos, sentam a uma mesa e ninguém olha no olho do outro. Será que o seu filho não está passando por uma necessidade? Será que ele não precisa que você ensine ele algo? Será que ele não está precisando absorver um conhecimento que você pode olhar no olho dele e falar no momento que você está sentado a uma mesa? Temos que voltar aos ensinamentos da palavra do Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em Gênesis, no capítulo 12, versículo 3, eu quero que você leia, porque isso será muito importante, pois Deus traça estratégias e promessas para a família. Gênesis 12, versículo 3 diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A sua família está sendo abençoada, porque a bênção vem do Senhor. E desta promessa que Deus fez a Abraão, veja que já mudou tantas gerações, já se passaram tantos anos, tantas eras, tantas décadas, tantos séculos, mas a bênção do Senhor continua, porque Ele fez uma promessa, e a promessa de Deus, ela pode ser identificada como uma aliança, e uma aliança, ela não teve o começo dela, mas você não vê aonde se começou e aonde se terminou. Ela é eterna, ela é perpétua, e a palavra de Deus, ela não muda. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero também que você verifique Êxodo em seu capítulo de número 1, e o versículo também é o 1.
como diz a palavra: são estes os nomes de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Veja que a Bíblia faz questão de fazer referência que Jacó entrou no Egito com os seus filhos e com a sua família. Os seus filhos junto com as famílias, e aqui entra o nome de cada filho. E nós podemos ver que Deus estava com aquele povo. E mesmo sabendo que tinham e iriam passar aflição, o Senhor projetou que aquele povo se tornasse uma nação. Aleluia. Gostaria de ler com vocês Mateus, capítulo de número 1, o versículo é o de número 16. Quero dizer de uma coisa importante, que é a confiança. Confiar no Senhor é algo que o servo do Senhor, o crente, deve permanecer confiando no seu Deus. Leia, por favor. Mateus capítulo 1, versículo 16. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. Veja como Deus vem estabelecendo uma geração. A bênção está sobre a família. Isso é muito importante. Eu quero ler mais um texto para a gente trazer um conhecimento e contextualizar, que está em Gênesis 18, 19. Olha como está relatado na Bíblia. Vou contextualizar com 18. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, ainda não era. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o escolhi para que ordene os seus filhos, e esse é o ponto que eu quero enfatizar, ordene os seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Veja da continuidade. Eu acho muito importante nós lembrarmos que a continuação minha depende dos meus filhos estarem no mesmo propósito, no mesmo projeto. Mas como é que eles avançarão se não houver o ensinamento, se não houver a correção, se não houver a disciplina? Não a disciplina que digo sobre algo rigoroso no sentido de uma cobrança exacerbada. Eu quero dizer sobre o estar presente, a orientação que a palavra de Deus mostra. A palavra que diz que, visto que Abraão seria uma grande nação, ele já diz aqui, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Então deixa eu dizer, como se trata do ensinamento, um conhecimento para a família, nós precisamos entender que existe um caminho, e o caminho é de ensinamento. Aqui a Bíblia, melhor dizendo, aqui a lição, ela vai trazer alguns aspectos. Como é que você vai ensinar alguém? Só falando? Só apontando? Ou estando no caminho? A Bíblia ensina e diz assim: ensina o menino, ensina a criança no caminho em que deve andar. Está colocando que você deve estar no caminho junto com ele, sentado na estrada, deitado, falando com ele, andando com ele, estando junto com ele, você estará ensinando a oração, ensinando os preceitos da palavra do Senhor, ensinando a trazer a arca de Deus para o seu lar, a trazer a bênção de Deus para a sua casa. Tem gente que se preocupa, eu vou trazer o arroz, o feijão, eu vou trazer a carne, eu vou trazer um carro melhorado, eu vou fazer o meu filho vestir uma roupa de marca e, no entanto, esquecem da marca do sangue de Cristo, que deve ser o maior referencial para uma vida. Porque a Bíblia diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E eu te faço uma pergunta: quem tem sido o edificador da sua casa?
Você mesmo? A sua força? A força do cartão de crédito? O dinheiro? A viagem internacional? Ou o lazer? Tudo isso é bom e é necessário. Não recrimino nenhum desses valores, mas eu vejo que em detrimento disso nós temos deixado os valores da família, os pilares da família. A sabedoria é uma delas. Provérbios, no capítulo 9, diz que a sabedoria já lavrou as 7 colunas da sua casa. Quais são os pilares da nossa família? Quais são as colunas que nós estamos edificando em nosso lar e em nosso ser? Precisamos entender que Deus estabelece tempos para cada um. O meu tempo ele está pleno ou chegando à maturidade dos dias. Aonde virão os meus filhos? E se não ensinarmos? E se não levarmos essa mensagem adiante? E se não orarmos em nosso lar? Ao levantar pela madrugada, em oração, me emocionei no Senhor em ver a minha esposa e meus 2 filhos, juntamente comigo, de joelhos dobrados, na presença do Senhor, clamando por socorro. A cidade em que moro estava dormindo muitos, ou muitos estavam aflitos no hospital, ou muitos profissionais estavam ali para atender a quem precisa de socorro. Mas eu quero dizer que me alegrei no Senhor por estar de joelho dobrado na presença do Senhor, juntamente com a minha família. E fiquei feliz ao começar esse relato da palavra do Senhor, cantando louvores a Deus. Agora deixa eu te fazer trazer uma história para você. Vou trazer algo da minha vida, do passado. A minha mãe, a minha genitora, me ensinou o caminho que devia andar. Quando me casei e tive meus filhos, na vigília, garoto de 8 meses estava em oração. Hoje uma criança é obstáculo para a pessoa ir para a igreja. Será que a falta de costume dessa criança ir para a igreja não está atrapalhando você de permanecer na igreja com ela? E eu aconselho, vai intertendo, vai mudando, vai colocando a sua vontade, porque a primeira vontade de uma criança é de não ficar quieto numa igreja. Mas nós vamos ensinando, nós vamos colocando, e essas crianças elas vão aprendendo. Minha mãe levava 7 filhos para a igreja, era uma escadinha, e era a pé, e tinha chuva também, e tinha intempéries também, e crianças ficavam gripadas também. Imagina 7. Eu tinha problema com bronquite asmática e não me lembro da minha mãe me deixar em casa porque eu estava com bronquite asmática. Imagina quem me curou. Foi o Senhor. Não foi o médico, não foi o remédio, porque muitos de nós estamos confiando nesses detalhes e nessa questão natural. Quando muitas vezes deixamos de confiar no Senhor, que é o Senhor da nossa vida. Então, como eu aprendi, eu ensinei aos meus filhos. E eles foram ensinados na palavra, na leitura, na vigília, no jejum e na oração. E hoje eu posso dizer que já são maiores de idade e nenhum saiu da presença do Senhor. Nunca precisei estar acordado enquanto um filho estava na farra. Nunca tive conhecimento de um filho beber uma bebida alcoólica. Nunca tive conhecimento de um filho usar drogas. Nunca tive exemplo de um filho estar em devaneio da vida. Eu quero lembrar para você que não foi a força do meu braço. Foram os conselhos. E a minha esposa falou um dia, os meus filhos na adolescência, e cada um tem uma vontade de fazer algo. Ela falou, virou para mim e falou, o que o seu pai fizer, façam vocês também. Então hoje sou pastor, meu filho já está pastoreando, meu filho mais velho. Que cada um deles façam o que eu estou fazendo para o Senhor. Não é para vantagem humana,
é para engrandecer o nome do Senhor. Aconselho a cada um, se vocês me apresentarem diplomas de médico, de juiz, de advogado, o que quer que seja, e não forem homens de Deus, para mim vai estar incompleto. Porque isso é só um meio de se vestir e calçar, mas quem dá tudo é o Senhor. Bom, então, para a gente avançar, algumas bênçãos de Deus às famílias. As bênçãos de Deus estão inseridas em um contexto de sabedoria, inteligência e conhecimento. É claro, a Bíblia vai falar isso. Provérbios 24, versículo 3 e 4, rapidamente. Não acharam, não vou ler. Com a sabedoria edifica-se a casa, com a inteligência ela se firma. Veja o que a palavra do Senhor está dizendo. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens. Pelo conhecimento. Devemos buscar o conhecimento, mas a sabedoria vem em primeiro plano. Com a sabedoria edifica-se a casa e com inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se encherão as câmaras de toda sorte de bens, preciosos e deleitáveis. Veja que a Bíblia é prudente, tanto em uma coisa quanto na outra. É uma balança de fiel equivalência. Você não pode puxar para um lado e deixar o outro, nem deixar o outro. Mas hoje nós, como já citei, estamos muito preocupados com apenas o conhecimento. Mas e a sabedoria em usar? Conheço muitas pessoas abastadas de conhecimento e quando vai ver o lar está destruído, está dilacerado, está em frangalhos e foi a bancarrotas. Eu quero dizer para vocês que Deus ainda pode resgatar a tua casa. A Bíblia diz no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam, inútil vos será levantar de madrugada e comer o pão de dores, pois Deus dá aos seus enquanto eles dormem. Então veja bem, não é só uma conquista apenas de eu vou correr. Eu estou vendo muitas pessoas com diplomas e Deus ainda quer falar com esse homem. Está faltando sabedoria. Eu vejo tantas pessoas, eu vou para cá, eu vou para lá, eu vou fazer assim, eu vou fazer do meu jeito. E depois volta ao centro, porque a forma do homem pensar é loucura. Porque a Bíblia diz em Provérbio que do coração do homem são as preparações, porém a resposta vem dos lábios de Deus. Será que nós estamos ouvindo a voz do Senhor? Está vindo dos lábios dele a sua direção e orientação para a sua casa? Um homem, ao final de toda a correria do dia, ele volta para o seu lar. Que lar temos preparado para voltar? Um oásis de paz? Ou um maior conflito? E eu acho muito interessante em falar em conflitos, porque os homens hoje, eles são estrategistas. Eles sabem usar uma estratégia financeira, eles sabem ir atrás de um recurso, porém, eles não sabem resolver o problema do filho que está nas drogas, da mulher que está em depressão, porque o marido não se encontra em casa, não dá atenção aos seus. Diz a história de um filho que chegou ao pai, perguntou quanto custava um dia de trabalho, achou caro, perguntou quanto custava uma hora. Primeiro perguntou quanto o senhor ganha por mês, é muito dinheiro para ele. Quanto custa um dia, era muito dinheiro para ele. Quanto custa uma hora do seu trabalho, do seu dia? E o pai falou, meu filho, calcula, é assim e dá tanto. E aquele filho começou a juntar as suas moedinhas. Quando se fez um valor X, que representava uma hora do trabalho do pai, ele pegou e falou, pai, eu posso ter uma hora do seu dia? Posso adquirir uma hora do seu dia para que você compartilhe comigo? Nós temos que entender uma coisa,
é muito difícil uma geração entrar na outra, porque os conflitos de quem já está envelhecido e o que é jovem, vamos dizer, as culturas não batem, mas nós temos que encontrar um elo que vai conectar a geração anterior, que for a minha, com a geração atual, que é do meu filho. Nós precisamos caminhar na mesma jornada. Andarão dois juntos, se não tiver entre eles acordo. Então nós precisamos comungar de um mesmo pensamento. É muito importante que os filhos, que os membros da família se interajam, tenham também a paciência, aguarde o melhor momento de alcançar o resultado. Porque muitas vezes nós queremos cobrar algo, mas nós não temos paciência de esperar esse algo se firmar. Amém? Vamos aqui ao último tópico. Já falei que a família, ela se edifica na sabedoria, também no conhecimento e, claro, o suprir do lar. Amém? Atitudes para desfrutar as bênçãos. Além do conhecimento, o interesse e poder de Deus em abençoar, são necessárias algumas atitudes que as famílias cristãs devem desenvolver e perseverar. Família, um lugar onde há temor de Deus. Eu não sei porque as pessoas esquecem isso. O resultado está em Salmo 128. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerá do trabalho das suas mãos, feliz será e te irá bem. A sua mulher será abençoada, os seus filhos também, e segue uma bênção especial. Bem-aventurado. Então lembremos, o homem de Deus, ele deve trazer essa bênção à sua casa. Bem-aventurança, essa bem-aventurança é para o homem que teme ao Senhor, não é para o homem que é temido dentro da sua casa, não é para o homem que é respeitado pela sua forma de se conduzir. Ele tem que temer ao Senhor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor, ou ao Senhor, é o princípio da sabedoria. Então primeiro teme ao Senhor, que vem a sabedoria. O Senhor te dando sabedoria, você traça estratégias. Quando você não pode com a força do seu braço, a destra do Senhor, ela te alimenta, ela te dá vitória. Amém? Também aqui vai dizer acerca o segundo tópico, família é um lugar onde há trabalho e contentamento. Meus irmãos, se você não tiver alegria quando chega na sua casa, é claro que há um trabalho, é claro que há o que fazer, é claro que há o que colocar em ordem. E eu quero chamar a atenção para que coloquemos a nossa vida e a nossa casa em ordem. A Bíblia fala sobre uma mulher que perdeu uma dracma. E essa parábola deixada por Jesus na palavra do Senhor mostra que aquela mulher tinha 10 dracmas. São 10 valores. Ou quem sabe 10 pessoas, ou 10 atribuições, estou parafraseando. Ela perde uma. Como ela conseguiu identificar que havia perdido uma? Se você pegar 10 moedas na mão, se você não contar de uma a uma, você não sabe quando está faltando só uma. Quando está faltando umas 3, você sente pelo peso, você olha pelo volume que está diminuído, mas uma é difícil você perceber claramente que está faltando. Então aquela mulher precisava dar manutenção àquelas 9 para ela identificar que faltava uma. E a Bíblia mais à frente, dentro do mesmo contexto, vai dizer que o pastor deixou as 99 ovelhas e foi atrás de uma que havia perdido. Aquela mulher, ela limpou a sua casa, ela não foi aquele dia trabalhar. Ela ficou procurando a sua dracma. Que valores você tem perdido na sua casa e nem tem percebido? Quais são os valores espirituais? Porque somos muito educados quando chegamos numa repartição pública, diante de um juiz,
ou diante de uma autoridade constituída. Mas que valores temos deixado quando pensamos no nosso Deus? Esse papel nós estamos trazendo para dentro da nossa casa, porque aqui dentro precisa ser um lugar de adoração, onde o louvor flui, onde a bênção do Senhor está presente. Que valores perdemos? Olha, era passada a palavra do Senhor falando para o filho. O tempo todo se falava a palavra e ele aprendia a palavra pela boca dos seus pais. Como? Como é que você está ensinando os seus filhos os valores? Hoje nós temos uma situação que está contextualizada nessa lição. Transferimos a educação dos nossos filhos para a escola, mas veja bem que a educação do seu filho não depende da escola. A educação de lá depende para o mundo exterior, mas para a prática de um homem ou uma mulher de Deus, você não vai encontrar lá dentro de uma escola. Você vai encontrar bullying, você vai encontrar as coisas mais difíceis, como fora lá em Goiânia, aquele jovem filho de pessoas bem-sucedidas pega a arma da mãe ou do pai e alveja os seus próprios amigos dentro da escola por conta de bullying. Estava ali um problema, uma dracma fora perdida dentro da sua casa e os pais não haviam percebido. Era o meu filho que eu dou tudo, era o meu filho que eu dou uma escola boa, e eles estavam formando um assassino sem perceber. Quero confirmar com você uma coisa: a palavra de Deus mostra que aquela mulher, ao limpar a casa, quando ela achou de novo a dracma, ou quando o pai achou o filho que havia perdido, ele deu uma festa, restabeleceu a harmonia em seu lar. Qual é a atitude que você tem que tomar hoje para edificar a sua casa e o seu lar? Nós precisamos entender que a Bíblia, ela tem os conselhos práticos para a tua vida voltar à ordem. A Bíblia transforma a ordem no caos, ela traz a paz. A tempestade, Jesus acalma. Ele é Senhor da nossa vida. Então, voltando a dizer, nós precisamos trazer um ambiente de harmonia, um ambiente de diálogo, um ambiente de amor, de compreensão, de equilíbrio e vou dizer de padrão. Se a tua casa hoje não é um padrão, peça ao Senhor. Porque hoje nós estamos vivendo padrões invertidos. Hoje a pessoa vai à igreja, ora, amanhã ele abandonou a casa do Senhor. Temos visto isso em pessoas ou famílias próximas. As pessoas têm se ocupado de tantas coisas e deixado o sobrenatural à margem. Eu quero chamar a atenção da nossa igreja para Filipenses 4, versículo 8 e 9. Vamos ler para encerrar essa ministração. Filipenses 4, versículo de número 8, vai dizer assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se há algum louvor, ou se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento, o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. O Senhor está chamando você para ocupar a sua vida, ocupar a sua mente, ocupar o seu coração, ocupar a sua vida com essa prática. Tudo que é bom, tudo que é respeitável, tudo que é amável, e ainda de se há algum valor nisso pensai, nisso ocupai a sua mente.
Agora, quanto mais envolver a nossa casa nessa verdade. A Bíblia diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa? É um desejo? É o teu desejo? Não negligencie. Não deixe de clamar por sua família. Não deixe a sua vida nas mãos de outrem. Ore você primeiro pela sua família. Ore você pela sua casa. Ainda que outros possam ajudar, mas você toma a dianteira da tua vida. Veja que aquela mulher das dracmas, ela chamou as outras pessoas para festejar. Mas eu quero dizer o seguinte: ela limpou a casa, ela varreu a casa, ela tirou o que estava em um lugar cômodo, incomodou aquilo que estava cômodo, ela movimentou e trouxe mais uma vez os seus valores para si. Veja que uma dracma é uma moeda de valor. Então, que valores nós temos que revirar a nossa casa e ver que perdemos, ou ver que estamos perdendo, e voltar novamente a praticar e a ter a leitura da palavra, a oração, o jejum? O seu filho já aprendeu a jejuar? Você já ensinou a sua esposa, a esposa já ensinou o marido, pode ser ele aquele que está ainda bebendo, a orar juntos em família? Pegar na mão do seu marido e falar: eu te abençoo. Fala para mim, meu marido, me abençoe. Mesmo que ele esteja em um estágio não tão bom, ele vai falar aquela palavra, e o que vai valer é a água que jorra da fonte. E deixa eu te dizer, a Bíblia diz: a mulher santa santifica o seu marido. Olha que verdade absoluta e abençoada. Que valores nós temos perdido? Como que nós tratamos um ao outro? Com amor, xingamento? Falta-nos paciência muitas vezes. Nós precisamos fazer uma retrospectiva dos nossos valores. Como é que Jesus faria em teu lugar? Como ele ensinou? Paulo diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Veja a responsabilidade mais uma vez. Já pensou eu falando assim? E é como eu quero agir. Filhos, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém? E meus irmãos, chegamos ao final dessa lição com muita alegria. Eu quero dizer para vocês que foi muito bom entrar na sua casa, no seu lar. E nesse momento eu quero convidar você às 7 horas da noite, às 19 horas, mais uma vez, louvarmos ao Senhor com o culto da família. Que Deus abençoe. Eu termino com oração e a bênção apostólica. Amém? Querido Pai, ao ser ministrada nessa hora, Senhor, alguns conselhos da Tua Palavra, que, Senhor, não tivemos aqui a intenção de esgotá-los, pois são vastos. Eu quero te pedir, Senhor, faz efeito, Senhor. A Tua Palavra diz que é o Senhor quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e que aquele que começou a boa obra vai concluí-la. Edifica, Senhor, essa casa. Edifica, Senhor, esse lar. Transforma, Senhor, maldição em bênção. Coloca o que está fora de ordem em ordem. Senhor, eu te peço agora, lavra as colunas dessa casa com sabedoria, conforme Provérbios 9, versículo 1. Eu quero, Senhor, te pedir, Senhor, em teu nome, que o coração do filho se converta aos pais, dos pais aos filhos, a esposa com o marido, aqueles, Senhor, que estão com um relacionamento ruído. Eu quero profetizar agora sobre os relacionamentos, sobre os casamentos, uma bênção especial, que afaste todo o mal, que afaste todo o levante contra a tua casa. Os filhos que estão revoltados contra os pais, vocês não acharão um amor tão grande quanto da tua mãe, quanto dos teus pais. Volte-se para os seus pais. Família, vivam em harmonia e paz, em nome de Jesus.
para a glória do nome do Senhor. Que os valores, ora perdidos, possam ser encontrados. Que os valores existentes possam ser consolidados. E esses valores que possam ser multiplicados por gerações, pelos filhos que aprenderam com a melhor escola, o seu lar. Que Deus abençoe a todos. Recebamos as bênçãos apostólicas. Que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas consolações do querido Espírito Santo seja sobre a tua vida e o teu lar, não só agora, mas para todo sempre. E todos digam amém. Entra na minha casa. O Mateus tirou.